canal Mari Med e hoje eu tô aqui com a Miriam da Med Café e a gente vai falar de um tema muito pedido aqui no canal, que é sobre aluguel na Argentina, principalmente aqui em Mar del Plata. Então, a gente sabe que aluguel na Argentina é muito diferente do Brasil, principalmente em relação à documentação. Você poderia explicar pra gente como é que funciona tudo isso? Então, a questão do aluguel aqui na Argentina, a diferença daqui para do Brasil é imensa. O que acontece, gente? Aluguel no Brasil, a gente sabe que tem umas facilidades, basta ter dinheiro. E aqui na Argentina não. A Argentina precisa ter garantias, que nós estrangeiros não temos como dar essas garantias para eles. Por quê? Porque, por exemplo, eles pedem recibo de saldo, né? Recibo de sueldo, que seria um contra-cheque daqui da Argentina, e pedem também uma garantia proprietária, que seria um contrato de comprimento que você tem um imóvel aqui na Argentina. Então imagina, a gente está chegando aqui, a gente não tem nem DNI, imagina ter um recibo de sueldo e uma garantia proprietária. E essa garantia proprietária é difícil até para os próprios argentinos, né? Exatamente. Essa questão dessa dificuldade toda, que como tu bem falou, é também difícil para os argentinos, porque a maioria dos argentinos aqui, por conta da economia e tudo mais, eles trabalham em negro. O que seria isso? Seria de maneira informal, né? Então, muitos não têm nenhum contra-cheque e também não têm um imóvel para dar como garantia para alugar outro imóvel, que até parece assim, nada a ver, né? Nossa, se eu tenho um imóvel, para que eu vou dar de garantia para alugar outro imóvel? Em relação, como você falou, assim, esse recibo de saldo, essa garantia proprietária, se a gente não tem, como é que a gente faz para conseguir alugar? É aí que tá, porque como se fosse no Brasil, né, bastaria a gente dar dinheiro, né, entrar com dinheiro, oferecer mais um pouquinho. E aqui não. Por quê? Agora eu vou explicar na parte da legislação, né, para os argentinos terem essas exigências todas, e que pra gente que está chegando aqui parece muito complexo e muita gente não sabe. Que é o seguinte, gente, o recibo de saldo é a garantia para o argentino, né, para o dono de imóvel, exigir que, por exemplo, você vai me alugar um imóvel, que você tenha um recibo de saldo, né? Seria por quê? Porque você fazendo um contrato comigo para eu te alugar o meu imóvel, né, e você me apresentando seu recibo de saldo, se por um exemplo, a Maria atrasa tudo, para de me pagar, o que eu vou fazer com o recibo de saldo dela? Eu vou lá no trabalhinho dela e vou mostrar, olha, tá aqui o recibo de saldo dela, eu sou a dona do imóvel que ela alugou, e faz, por exemplo, 2 meses que ela não me paga. Então a empresa automaticamente vai descontar do recibo de saldo dela, do salário dela, né, o pagamento do meu aluguel, e dessa forma eu vou ter a garantia de que eu vou receber. E na questão da garantia proprietária é o seguinte: da mesma forma que funciona, por exemplo, você não me pagar, né, é um processo que é rápido na justiça, e o juiz determina o quê? Que você venda o seu imóvel, né, que você deu como garantia, né, para alugar o meu imóvel, por exemplo. Então, que você venda o seu imóvel para daí, com o valor, pagar o que você me deve, e o dinheiro sobra para você. Entendeu? Então, é por isso que eles exigem isso, porque até os próprios argentinos alugam e não tem como pagar. Então, por eles já terem esse histórico, eles se garantem com esses requisitos, com essas exigências. Sim. E aí, como é que a gente faz? Tá de lá? É oferecer dinheiro, é negociar, Gente, tem alguns profissionais aqui, assessores imobiliários, que trabalham exatamente com isso, que tem uma rede de donos de imóveis que já alugam para brasileiro, ou algumas imobiliárias que têm parceria, inclusive a Med Café faz isso para você, viu? Então, funciona dessa forma, né? Cada dono tem uma negociação. Tem dono que pede 1 ano de aluguel adiantado, tem dono que pede 6 meses de aluguel adiantado, que, enfim, tem vários tipos de negociações. Sim. A gente ficou sabendo que aqui é uma cidade turística, Mar del Plata. Então tem 3 tipos de aluguéis, né? Quais são eles? Explica um pouquinho pra gente. Então, na Argentina toda, principalmente nas cidades turísticas e nas cidades que tem universidade, né, tem um tipo de aluguel de temporada e tem um aluguel de estudante, né? Além disso, tem também o contrato de aluguel por 36 meses. Então, como Mar del Plata é o terceiro destino principal da Argentina, né, o primeiro é Buenos Aires, segundo é Bariloche, no inverno, e no verão é aqui em Mar del Plata. Mar del Plata é o terceiro principal destino porque é aqui que acontece o verão da Argentina. O que isso quer dizer? É como se fosse Maragogi no Brasil, é um principal destino
Durante as férias de verão é aqui em Mar del Plata, justamente porque tem as praias, é a principal cidade da costa da Argentina mais bem desenvolvida. Então, tudo isso tem um reflexo aí na questão dos aluguéis, né? Então, a gente tem 3 tipos de aluguéis. Tem um aluguel de 36 meses, como o próprio nome diz, dura 36 meses. E aí a gente tem um aluguel de estudante, que dura 9 meses, e o aluguel por temporada. O aluguel por temporada varia. O dono pode alugar por dia, pode alugar por semana, por quinzena, no máximo por quinzena. Então, esse aluguel de estudante e o aluguel de temporada é o mesmo imóvel. Por quê? Durante o período estudantil, né, de 9 meses, ele vai de março a dezembro. Então, o estudante aluga somente nesse período. Em dezembro, ele tem que sair. Porque já a partir do dia 15 de dezembro começa o período de temporada aqui em Mar del Plata. E aí, esse dono, ele vai alugar por dia. E aí, ele ganha muito mais dinheiro. O de estudante, geralmente, durante o ano, né, por mês, ele vai custar aí uns 70 mil pesos, que seria mais ou menos R$945, né? Então, o estudante ele vai pagar, digamos que R$945 por mês, de março a dezembro. E aí, dia 15 de dezembro, ele vai ter que sair do apartamento, né? Vai ter que entregar as chaves para o dono, porque o dono já vai estar alugando no período de temporada. E aí, ele ganha muito mais. Por quê? Porque por dia, o dono vai ganhar, em média, R$200. Ele vai cobrar uns 15 mil pesos por dia e vai ganhar uns R$200 por dia. Então, em uma semana, ele já tirou o que o estudante paga para ele por mês durante o período estudantil. Então, essa questão da temporada, ela tem essa influência muito grande aqui em Mar del Plata por conta disso, né? Então, a temporada ela dura de 15 de dezembro até 15 de março. E aí depois começa de novo o período estudantil, de março a dezembro. E na questão do aluguel de estudante, o bom é que ele já vem mobiliado. Então, essa é uma vantagem. Apesar de que você... positivo. Exatamente. Embora você tenha que sair em dezembro, até o dia 15 de dezembro, mais ou menos, tem donos que deixam você ficar aí até um pouco depois, mas depende muito, né? E aí é justamente no período que a gente está fazendo as provas finais da faculdade, vai estar louco da cabeça, estudando e tudo mais. Vai ter que pensar em aluguel. Aí pronto, é bem complicado. Sem falar que, por exemplo, a pessoa que vem estudar a primeira vez aqui na Argentina, ela precisa estar aqui com antecedência. Porque o curso de ingresso começa em fevereiro, período que está na temporada, porque a temporada vai de dezembro a março. Então ela vai chegar aqui justamente nesse período e aí ela vai ter que pagar caríssimo por dia, R$200 por dia, para ficar num aluguel de temporada, para depois, em março, entrar no de estudante. Então, tem o que compensa e tem o que não compensa, né? Vai gastar mais durante esse tempo de fevereiro até entrar no de estudante. Exatamente. Tem as opções também de ficar em hostel, em residência estudantil, mas... Dividindo o apartamento, né, também. Como o Marquinhos está lembrando aí. Valeu, Marquinhos. E tem essa questão também de, por exemplo, na questão do aluguel de 36 meses, que aí é de 3 anos, né? Você não precisa sair dele no período de temporada. É mais tranquilo. Mas tem ponto negativo também, que é de você não ter imobiliado, porque geralmente ele só vem com um fogão, você vai ter que comprar todos os seus móveis, e geralmente os donos que alugam para 36 meses, por 36 meses, eles pedem mais requisitos, né? E se bem que isso é um pouco variável, porque ultimamente a gente tem observado um movimento que tem se igualado na questão tanto do aluguel de estudante quanto do aluguel de 26 meses, quanto a exigência dos requisitos. Porque antes do aluguel de estudante, ele só pedia um mês de adelanto, o mês, que é o mês adiantado, pedia um mês de depósito, que é como se fosse um calção, e pedia que você demonstrasse um certificado de aluno da faculdade. Era só isso. Mas agora a gente tem visto um movimento de que os donos de aluguéis de estudantes também estão pedindo recibo de saldo e garantia proprietária para você poder alugar. Então, o aluguel de estudante você tem que dar o primeiro mês e um mês adiantado. Isso. Esse mês adiantado seria equivalente ao último mês da pessoa? Não. Apartamento só. Você paga e mora. É o mês adiantado mesmo. Você paga para poder morar. Você paga para poder morar. Sempre, só todos isso. os meses. E aí vai pagando mês a mês, né? E o mês de depósito vai ser como se fosse um calção. E se você devolver esse imóvel do jeitinho que você recebeu no final do contrato, né, você recebe esse valor de volta. Mas, por exemplo, quebrou um vidro de uma janela, por exemplo. Sim. Eles já vão descontar,
vão consertar a janela e te entregar o valor do depósito que sobrou, né? Ou também, se você decidir sair desse aluguel antes de completar os 9 meses, ou seja, você vai estar quebrando o contrato, automaticamente você não vai receber esse valor do depósito. E o aluguel de 36 meses, né? Ele dura 36 meses, ele não é mobiliado, geralmente vem um fogão, vem um calefator. O calefator é um aquecedor. No marketplace, enfim, vocês vão ver nos anúncios, dependendo do dono, dependendo da exigência que ele faça, ele vai pedir só um recibo de saldo, ou ele vai pedir um recibo de saldo e uma garantia proprietária, ou ele vai pedir 2 recibos de saldo e uma garantia proprietária. Eu já vi até que pedia 3 garantes, ou seja, 3 pessoas tenham garantia proprietária para dar para você alugar o imóvel. Nossa, então, impossível quase, né? Quase impossível. Então, embora seja muito difícil, né, um pouco complicado, não é impossível. Tem gente que vem sozinha e consegue. Eu consegui através da Miriam, da assessoria imobiliária Med Café. E Miriam, você tem alguma dica para dar pra gente em relação a isso? Então, gente, a dica é procurar com antecedência. Por quê? A partir de outubro, mais ou menos, já começa a ficar complicado. Porque quem era dono de aluguel que alugaria por 36 meses e não conseguiu alugar até outubro, por exemplo, ele já vai começar a pensar na temporada. Ou seja, não aluguei por 36 meses até agora, eu vou ajeitar o meu imóvel, colocar uma cama, uma geladeira, pronto, já consegue alugar por temporada. Ou seja, e aí ele já vai ganhar por dia aquele valor que a gente já citou no início do vídeo. Então a dica é alugar com antecedência aí antes de outubro, em setembro. Inclusive eu tenho uma assessorada desse ano que ela alugou em julho com a gente para garantir já. E de lá, embora ela tenha que pagar vários meses, porque ela só chegou em janeiro, se eu não estou enganada, ela pagou praticamente 6 meses sem estar nesse imóvel, mas ela contratou também da gente o serviço que nós oferecemos, que é de imobiliando esse imóvel, ou seja, um mês ela mandava: Miriam, vou te mandar dinheiro para minha geladeira. Sim. E aí o Marquinhos, que é nosso assessor imobiliário, fazia esse serviço, ia na loja, pesquisava vários valores, vários modelos de geladeira, mandava para ela, para a mãe dela, passava os valores. Vocês ainda têm essa função, né? Exatamente. A gente alugar um aluguel de 36 meses e aos pouquinhos ir imobiliando, assim, quando chega aqui tá tudo por completo. Exatamente, e aí facilita muita coisa, é só chegar mesmo realmente e se adaptar. Tirando a parte que vocês também imobiliam, como é que a Med Café trabalha em relação ao pessoal que está lá no Brasil, como é que eles fazem para ter esse contato direto com você? A gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente posta lá, publica lá todos os imóveis que nós temos disponíveis, que podem ser alugados para brasileiros. Nesse grupo de WhatsApp, além da gente postar o vídeo, foto dos aluguéis que nós temos disponíveis, a gente faz um mapeamento também do bairro, a gente mostra o que tem perto, se tem academia, se tem farmácia, se tem supermercado. Se é seguro, né? Se é seguro, exatamente. Geralmente a gente coloca aí pelo menos um raio até 10 km do centro, mais que isso. A gente não vai em busca de aluguel, porque realmente fica inviável, né, para brasileiro vir. E também a gente conversa com o brasileiro sobre o perfil dele, a pessoa que nos procura, né, nos pergunta: eu tô querendo assim. Por quê? Porque eu vou levar meu cachorro, inclusive isso é uma informação muito importante, porque tem aluguel aqui que não aceita animal de estimação, eles chamam de mascota aqui. Então até isso tem que ver se, né, o nosso cliente que está lá no Brasil vai trazer algum animal de estimação, se vai trazer criança, porque também tem isso, se a criança é muito pequena, tem dono de imóvel que não aceita. Tem também a questão de, é um monoambiente, é só para 2 pessoas, né? Como no Brasil, que um kitnet você pode viver lá com 10 familiares seus. Não, aqui eles também limitam a quantidade de pessoas. Se é um aluguel de 2 quartos, né? Eles devem dar ali um limite de 4 pessoas para viver. Então, é mais ou menos assim que vai. Os valores também vão mudando de acordo com a localização, né? Porque a gente, no início do vídeo, a gente falou sobre a questão dos valores do centro, né? Que aí estão numa média, mais ou menos, de encontrar de R$800, mas a gente deu um valor de 950. Mais afastado, né? E esse valor que a gente deu seria para um estudante, um imóvel, um monoambiente, né? Já mais afastado, você pode encontrar um lugar, um aluguel de 2 quartos, praticamente pelo mesmo valor, um pouco mais afastado. Exatamente. Então tem algumas variáveis aí.
ponto que eu acho muito importante a gente ressaltar é sobre essa segurança do grupo do WhatsApp de vocês. Que todo apartamento, seja aluguel que vocês estão postando lá, é seguro. Vocês basicamente já têm um tipo de negociação com aquele dono. E uma coisa que acontece muito aqui em Mar del Plata é justamente as trampas, né? Como é que eles falam? Nossa, nos grupos de marketplace, né? Que tem os anúncios de aluguel, tem os comentários ali dos próprios argentinos, por ser tão difícil, não só pra gente, pra eles também que eles estão pedindo 1 mês de adelanto, 1 mês de garantia, 2 recibos de saldo, 1 mês de depósito, estão pedindo também impossível. Certificado com papa, uma radiografia, um autógrafo do Messi. Aí começam as brincadeiras assim pra poder alugar, né? Sim. Quase aconteceu comigo de eu tentar procurar sozinha e agoniada, não ter paciência de esperar um apartamento aparecer. E eu quase caí em um golpe. Foi quando eu mandei mensagem pro Marquinhos e ele tinha me falado: nossa, essa mulher aí dá golpe, não cai, que não existe essa casa, não faz nenhuma transferência pra ela. Então isso é muito importante. A gente sempre procurar alguém que saiba fazer isso por nós. Sim. Porque por essa agonia, querendo vir logo, a gente acaba caindo em um golpe aí que vai todo o dinheiro que a gente tinha mesmo. Porque eles pedem barato demais, mas é nesse barato que acaba tirando da gente. E todo ano tem história de golpe aqui, gente. Não só de brasileiros caindo em golpe, mas como o próprio argentino. Porque na época da temporada, principalmente, vem argentinos de outras cidades aqui para Mar del Plata. Porque Mar del Plata é uma cidade que tem mais ou menos 600 mil habitantes. Só que, gente, na temporada chega a ter 3 milhões de habitantes. Então, por isso que eles ganham tanto dinheiro em cima do aluguel na temporada. Então, para vocês imaginarem, tem tanto turista para cá que aonde que eles vão colocar toda essa gente? Então, eles têm que aumentar o valor do aluguel. E você pode colocar, assim, um quartozinho, 3x3 na sua casa para alugar, que você aluga nessa temporada. Hotel lotado, né? Tudo lotado. Hotel lotado, hostel lotado. E uma coisa... valores absurdos. Absurdos. Uma coisa que eu ia falar também, a gente tem o maior cuidado com nossos clientes, né, de aluguéis, que a gente sempre posta, por exemplo, quando no nosso grupo de aluguel, a gente sempre está postando ali a foto de um cliente que alugou com a gente recebendo ele, levando ele lá no imóvel, entregando as chaves, entregando o contrato, apresentando ele para o dono, porque depois que o assessorado chega, a gente apresenta ele para o dono, o nosso serviço acabou. Que aí tudo entre ele e o dono. Ele já vai pagar o valor do aluguel diretamente para o dono. O que ele tiver de falar sobre aluguel, sobre qualquer coisa dentro do imóvel, ele já vai falar diretamente com o dono. A gente já não faz mais esse intermédio, porque ele já vai ter o contato diretamente com o dono e o dono com o seu inquilino. Uma questão que sempre perguntam também é: o aluguel paga em peso ou em real? O aluguel é pago em pesos. A gente faz a conversão para real, por exemplo. Hoje está mais ou menos 74 o valor da cotação. Então, se, por exemplo, do aluguel que a gente deu como exemplo, né, que foi de 70 mil pesos, né, e o valor da cotação está 74, você vai dividir esse valor de 70 mil pesos por 74, o resultado vai ser 945, o quê? Reais. Aí você vai fazer a transferência de reais e paga em pesos. Isso. A gente faz isso, inclusive, quando nossos clientes ainda estão no Brasil e alugam com a gente. Então, por exemplo, essa assessorada que eu falei, né? Ela pagou 6 meses. Então, foi 6 meses elas enviando dinheiro pra gente, a gente fazendo a conversão da moeda e pagando o dono e mandando foto pra ela do recibo pago. E elas também, por exemplo, eu digo elas porque ela e a mãe dela. A gente faz questão de colocar elas nos grupos, apresentar cambistas de confiança para que elas estejam ali vendo todo dia o valor da cotação. Porque o valor da cotação, por exemplo, pode estar 74 e, sei lá, se eu quisesse enganá-las, eu poderia dizer... mais alto, né? Poderia dizer que estava mais baixa, na verdade, 68 para eu ganhar mais dinheiro. Mas não, eu mando para elas, tem esse cambista para vocês acompanharem todo dia a evolução da cotação, para vocês saberem quanto é que está realmente a cotação e você já me manda o dinheiro certo. Eu vou trocar o câmbio com esse cambista que eu estou indicando para vocês, porque ele é o meu também de confiança, e com esse valor eu vou pagar o dono. Porque elas ainda não podem pagar diretamente o dono, porque o dono não vai receber em pesos. Aliás, ele não vai receber em real, ele vai receber em pesos. Então, como elas não têm conta ainda em pesos no Brasil, só vão ter quando chegar aqui, a gente faz esse intermédio. Mas no momento que elas chegam, que a gente apresenta ela para o dono,
e que elas já vão ter a conta delas, aí elas já vão fazer diretamente com o dono, ou também pelo Western Union, né? E além disso, a gente vai deixar aqui agora algumas imagens de alguns apartamentos que já foram alugados pela Med Café. Então, basicamente foi isso, né? Um assunto um pouco complicado, um pouco extenso, mas não é impossível, como eu havia falado, não é impossível. É só se organizar com antecedência, procurar uma assessoria de confiança e transparência. A Med Café tem para isso. O link do grupo vai estar aqui na descrição desse vídeo, então é só você clicar e já vai entrar lá no grupo, onde a Miriam vai estar postando sempre os apartamentos disponíveis, os locais disponíveis com segurança. E se você tem mais alguma dúvida em relação ao aluguel, pode deixar seu comentário aqui embaixo que a gente vai estar respondendo todos vocês.